Não faz mesmo sentido. Eram melhores. Antes é que era. Os miúdos lá sabem o que é um bom jogo. São coisas que nós ouvimos mesmo constantemente. Eu acho que, sinceramente, hoje em dia. Meu, eu estou a falar mesmo a sério. Eu não consigo. Tipo, por exemplo, às vezes no Twitter, quando eu falava no Twitter, havia vezes em que eu me enganava numa palavra ou na pontuação. Eu ficava doente com aquilo. Houve uma vez que eu apaguei uma publicação que até estava com bué likes e retweets, etc. Meu, porque tinha mal uma vírgula, tipo, então aquilo estava meio estranho. E eu apaguei logo, porque a mim não dá. Eu tenho que escrever direitinho, tenho que ter os pontos certos, as vírgulas certas, tenho que, pá, faz-me bué da confusão não ter isso. Os jogos são melhores do que eram antigamente. O que é que Eu acho que isso é daquelas coisas que, se calhar, se tivermos aqui malta mais jovem na stream, não vai entender o quão fixe isso é. Mas acreditem que é fixe. Tipo, escrever bem é fixe, é importante. Não estou a dizer que tem que escrever perfeito, não, mas uma boa escrita é fixe. acontece? Nós temos uma nostalgia muito grande por algo diferente, algo mágico, algo novo. E nós, quando éramos putos, esse algo mágico, algo novo, eram os jogos de antigamente. Há coisas que eu acho que os jogos de antigamente faziam melhor do que hoje. Por exemplo, os jogos saíam muito mais, né? Muito mais acabados do que hoje em dia. Mas temos de ser aqui um advogado do diabo. Nunca, antigamente, um jogo tinha o tamanho que tem os jogos de hoje em dia, não é? Hoje, um jogo de luta que toda a gente se queixa, que os personagens são todos DLC e que tem de se pagar e que não sei o que, não sei o que mais, por norma, esses jogos trazem mais. Por acaso, depende, Pedrinho. Eu, no meu caso, acho que é um bocado o oposto. Eu acho que às vezes muita confusão que acontece no Twitter comigo, até é por eu escrever bem. Como a malta está habituada a pessoal que nem escrever sabe, eu acho que a pessoa olha um bocado para aquilo e pensa assim: quem é que este gajo acha que é? Estás a ver? Acho que é um bocado isso. Quando na realidade eu estou só a meter pontuação porque sou uma pessoa tipo normal. Pronto, é isso. Lutadores do que tinham antigamente, não é? Basicamente, o MF Gaming vai certamente defender que os jogos de hoje em dia são tão bons ou melhores do que eram antigamente e já falou aqui que é uma questão de nostalgia. Eu, por acaso, nunca vou saber responder a isto, se é uma questão de nostalgia ou não. Pá, pode de facto ser, mas vocês sabem, quem me segue aqui na stream, que eu já disse muitas vezes que acho mesmo que os jogos antes eram realmente melhores, eram mais objetivos, eram mais com o objetivo claro de divertir o utilizador, e eu acho que hoje em dia os jogos têm muitos propósitos, são muito mais virados, eu continuo a achar isso, a maior parte dos jogos são muito virados para o multiplayer, muito virados para as microtransações, são muito virados para muita coisa, e acho que antigamente era diferente, porque também todo o meio de entretenimento era diferente. Primeiro que depois na altura da PlayStation 2 havia jogos de luta com 40 mil personagens. Mas estamos a falar tipo geração 8 e 16 bits, o Mortal Kombat, por exemplo, tem muito pouco personagem. O Mortal Kombat hoje tem pelo menos o dobro. Não a perceber? E se nós formos a ver com os preços de inflação e isso tudo, o preço do jogo hoje em dia não é muito maior do que era na altura. Em muitos casos até era menos. Não é? Outra coisa que o pessoal fala, epá, hoje é só DLCs e não sei o quê, e vem a mesma coisa, não é? Tirando muito poucos exemplos, os jogos antigamente eram muito maiores, aliás, os jogos hoje em dia são muito maiores do que eram antigamente, mas muito maiores. Antigamente não tinhas saves, ou seja, os jogos tinham de ser muito mais diretos, muito mais curtos, também mais difíceis para o... tipo, a dificuldade dos jogos antigamente era muito para alargar o prazo em que tu demoravas a acabar o jogo. Porque se o jogo fosse simples e fácil, como é hoje em dia, muitos jogos, vocês acabavam os jogos em 1 hora. E depois de acabar o jogo em 1 hora, encostavas no jogo e tinhas dado 50 contos por um jogo que não te deu tipo 50 horas sequer de gameplay. Hoje em dia, os jogos nesse aspecto são melhores, porque são muito maiores. E a diversão de antigamente, eu acho que... Primeiro ponto que eu não consigo minimamente concordar, que é, por exemplo, eu olho para um The Order, que era um jogo que toda a gente criticava, que era bué curto. Eu prefiro mil vezes um jogo muito mais curto, fixe. Pá, há por aí jogos que... Meus jogos são grandes, são chatos, são aborrecidos, demoram imenso a chegar a um ponto onde seja divertido jogá-los.
Pá, eu entendo que é a cena de se querer fazer jogos maiores e tudo, mas eu acho que deveria existir um ponto de equilíbrio nas coisas, e acho que isso não existe. Acho que, acho que há aqui um problema com o pessoal mais velho, que é a evolução que os videojogos tiveram. Mas não acho que é fácil ser grande e bom, é difícil. Não foi acompanhada pelo jogador mais velho. Alguns, atenção. Porquê? Vocês estão habituados a jogos mais difíceis, mais diretos, mais curtos, tipo, e dizem, hoje em dia os jogos é só cinema, é uma cutscene e não sei o quê, blá, 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 blá. E é. Só que também há esses jogos que vocês gostam. Normalmente esses jogos estão no universo indie. Não é? Que são jogos mais simples, mais diretos, que vocês ligam o jogo e estão a jogá-lo sem ter nenhuma cutscene, sem ter história, sem ter... Tipo, como era antigamente. Esses jogos ainda existem. Existem, e depois eu queria fazer um vídeo sobre isto. Existem jogos, estilos de jogo que tenderam a desaparecer e que antigamente dominavam o mercado. Como, por exemplo, os point and clicks. Não desapareceram por completo. Nós hoje em dia ainda vamos tendo um ao outro. Mas não como era antigamente. Na minha altura, pessoal de PC principalmente, havia dois estilos que o pessoal adorava. A maior parte das pessoas jogava. Eu não sou este tipo, eu só queria, tipo, sei lá, mais jogos realmente bons. Só isso. Sei lá. Estamos em 2025. Eu nos últimos 7 anos joguei para aí 10 jogos. Se tanto. E não estou a brincar. Eu só a pensar, PlayStation 5, que eu nem sei em que ano é que a PlayStation 5 saiu. Deve ter sido para aí em 2020, 2021. Pá, eu devo ter jogado para aí 6 jogos na PlayStation 5. Se tanto. Que eram, obviamente, jogos point and click, Discworld, Full Throttle, Return of Monkey Island, 2020. pá, Okay. Indiana Jones, tinhas carradas deles, encarradas de jogos point and click. E depois tinhas jogos como o Civilization, o Settlers, tipo, jogos de estratégia. Isso desapareceu um bocado. Hoje a norma são jogos mais diretos, sem ter tanta mecânica complicada. Boas, tudo bem? Hoje é engraçado porque o jogo complica a nível de tudo, menos do gameplay, que está muito mais fácil. E depois aparecem jogos como Souls, tipo, hoje em dia, que nós não tínhamos antigamente. Por exemplo, no meu caso, o meu jogo favorito é um jogo de 2013, The Last of Us. E antes disso, o meu jogo favorito... Lá está, mas imaginem, por exemplo, The Last of Us. The Last of Us é uma obra de arte, tipo, isso é um jogaço. É isso? Tipo, e esse é daqueles que, foda-se, é impossível não se gostar. O favorito era o BioShock, que também é um jogo relativamente recente, não é jogos antigos. Obviamente que eu tenho uma nostalgia Já estive a jogar o simulador. enorme por jogos antigos. Há jogos que eu amo. Basta ver que Baldur's Gate ganhou o prémio do ano, do jogo do ano, agora o ano passado, ou há 2 anos. O ano passado, acho. E o Baldur's Gate 1 e 2, que são de 96, se não estou em erro, são incríveis. Eu adorava aqueles jogos. Tipo, os jogos vão evoluindo. Agora, Baldur's Gate 3 é um jogo bem mais completo, bem mais complexo do que era Baldur's Gate 1 e 2. Red Dead Redemption é incrível. E eu conseguiria dizer que Baldur's Gate 3 é pior do que Baldur's Gate 1? Não. Portanto, eu acho que a nostalgia aqui pesa muito. Mas aqui a questão é, eu entendo os exemplos que ele está a dar, mas a minha cena é na quantidade. Tipo, é claro que hoje em dia continuam a existir jogos que são incríveis, sem dúvida, mas eu acho é que a quantidade de jogos incríveis, acho que a quantidade é muito pouca, sinceramente. Por ano sai tipo um jogo fixe. E estamos a dizer por ano, houve aí há 2 anos ou há 3 anos, houve um ano em que a malta toda a dizer, ei, este ano foi um ano incrível para os jogos. E eu a pensar, mano, como é que isto pode ser um ano incrível quando os jogos são todos, pá, pelo menos na minha opinião, tipo, estou a falar da minha opinião enquanto utilizador, cansam-me só de olhar para eles, que é mesmo isso, tipo, só de olhar para os jogos são cansativos. Quanto mais, é isso, e um gajo experimenta um, experimenta dois. Houve aí olha, foi o ano em que saiu o Alan Wake, o último Alan Wake. Foi o único jogo que eu curti de jogar esse ano. E o remaster do Resident Evil. Só. E nesse ano a malta... Ai, é tipo uma cena surreal. Parecia que estávamos a falar de algo simplesmente... Nós estamos... Para as pessoas terem noção, o Astrobot foi jogo do ano. O Astrobot conseguiu ser jogo do ano. É só isso. Ok? Tipo, o Astrobot.
Eu volto a repetir para que se perceba. O Astrobot foi jogo do ano. E a partir desse momento é doloroso. É mesmo doloroso. Porque, pá, é duro. É realmente duro. Muito duro. Eu, por acaso, gostei... Mas lá está, imagina. Eu gostei do Black Myth Wukong. Achei interessante. Mas eu acho que achei interessante porque o nível está tão baixo que conseguiu ser interessante. Acho que é isso. Pá, porque se calhar se fosse há 15 anos atrás, ou há 12 ou há 13 anos atrás, se calhar achava o jogo uma merda, basicamente. Talvez, é isso, mas eu talvez concordo com isso, Sam. Eu concordo com isso. Eu sinto que agora sou uma pessoa muito mais difícil de impressionar. Eu sou, enquanto jogador, sou uma pessoa muito mais exigente. Eu quero realmente algo de qualidade para jogar, percebes? Eu não quero qualquer coisa. Eu já não sou... Eu, quando era miúdo, jogava tudo. Neste momento eu já não jogo tudo. Eu quero algo que me agarre, eu quero algo que seja realmente bom e que consiga puxar por mim, percebes? E não é fácil arranjar se calhar um jogo assim. Eu gostei do Alan Wake, gostei, só estou a pensar nos últimos jogos que joguei, gostei do o Black Myth Wukong, agarrou-me QB, cheguei a meio do jogo, desinteressei-me e não joguei mais. Pá, é isso. Pesa bastante. Eu adoro jogos de Super Mario, ainda hoje, o Mario, Por acaso não tenho ligação nenhuma à Nintendo, nunca tive. Às vezes a Andrea quer comprar Nintendo e fala-se de ei pá, devemos comprar uma Nintendo, mas eu nunca comprei porque simplesmente não sei, sinto que não vou pegar naquilo. A Andrea também quer, mas depois se calhar já sei como é que é, deixa aquilo de lado, mas nunca tive assim muita ligação. Agora vai sair a 2, não é? Ouvi dizer que vai sair a Nintendo 2. Pá, mas sinceramente nunca foi muito a minha cena. fiquei todo contente com o Mario Kart da Switch 2. Pá, o Mario Wonder foi um dos jogos 2D do Super Mario que eu mais me diverti a jogar. Para mim, o Super Mario 2 e o Super Mario 64 são dois dos Super Marios melhores do mundo. Exatamente pelo aquilo que eles marcaram na altura. Mas se nós formos a ver friamente, o Mario Odyssey, por exemplo, que é o Mario 3D, é muito melhor que o Mario 64. Porque não tem as limitações técnicas. Mas por outro lado, o Mario Odyssey não tem a nostalgia que eu tive quando vi o Mario 64, o Mario em 3D pela primeira vez na minha vida. Eu acho que o problema da malta que diz que os jogos antigamente eram melhores é literalmente a nostalgia. Obviamente que os jogos vêm completos, mas também vêm muito mais pequenos, não é? E eu não estou com isto a defender os DLCs nem nada disso. Há montes de DLCs que não deviam ser DLCs. Ou se deviam, imagina, estavam a fazer um jogo, lançaram o jogo e depois lançaram um DLC com alguma coisa a mais. Essa coisa devia ser grátis, não devia ser paga. Principalmente quando nós claramente notamos que aquilo já estava pensado para o início do jogo. Tipo, esse tipo de coisas é que eu acho que é completamente absurdo e sou completamente contra isso. Agora, DLCs com bué de conteúdo, não me importo pagar desde que me deem conteúdo. Pá, por exemplo, o The Witcher tinha DLCs absurdas. Como o Elden Ring, por exemplo, o novo DLC do Elden Ring, é quase um jogo novo. Vale a pena pagar. Mas voltando ao... Já falámos sobre isso antes. Voltando ao tema. Digam-me aí nos comentários se vocês acham que os jogos de antigamente eram realmente melhores. Melhores em quê? Né? Tipo, o que é que... Tipo, o que é que eles tinham que os jogos de hoje em dia não têm? Eu acho que é objetividade. E a minha cena é a quantidade de opções que existia. Eu lembro-me, por exemplo, PlayStation 2 e PlayStation 3. Eu posso estar bué errado, mas eu acho que nessas gerações, e principalmente a PlayStation 2, mas que a PlayStation 3 também, eu acho que se calhar estou aqui a ser um bocadinho injusto. A quantidade de jogos e opções para se jogar de nível, eu acho que eram muito maior do que hoje em dia. Muito maior que hoje em dia. Volto a dizer, eu olho para a PlayStation 5 e consigo dar para aí 6 jogos. 5, 6 jogos em condições. Portanto, a PlayStation 5 saiu em 2020, já lá vão 5 anos. E eu em 5 anos consigo dizer 5, 6 jogos que acho fixe. Portanto, pá, não consigo mesmo... Digam-me também se vocês não preferem jogar jogos novos a jogos antigos da mesma franquia quando... Objetividade em que é tipo uma história mais direta, menos mecânicas. Não, objetividade no aspecto em que sentia que os jogos eram mais sobre
história e diversão no jogo e não tanto sobre... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou completamente farto de jogos open world. Completamente farto. Tipo, completamente... Só jogos open world que são completamente desnecessários e completamente... Pá, já não faz sentido. Tudo serve hoje em dia para fazer um open world. Open world no azeite. Open world no céu. Open world em galáxias. Open world em formato carteiro. Open world... Pá, tipo... Eu estou farto de open worlds até ao caralho. Tipo, e sentia que os jogos antigamente eram muito mais sobre diversão, muito mais sobre a experiência da pessoa que compra o jogo, muito mais sobre te dar num espaço de 4, 5, 6, 7 horas um jogo que fosse divertido, interessante e que te agarrasse. E hoje em dia é muito mais sobre online, microtransações, muito mais sobre isto que ele está a falar, que é o jogo não bem completo e depois tens de comprar outras coisas para teres mais do jogo que às vezes já deveria estar no jogo. Acho que os jogos já não são feitos para o mesmo tipo de utilizador que eram há muitos anos atrás. E isso faz com que exista muito mais diversidade nos videojogos, porque há diversos tipos de jogadores, e isso faz com que se calhar tipo, o meu tipo de jogo preferido ou aquilo que eu gosto não aconteça tantas vezes ou não apareça tantas vezes, porque é o que eu digo, certamente para quem gosta bué de jogar online, devem haver montes de jogos que devem ser incríveis. Agora, eu não gosto de jogar online. Para mim isso é matarem-me completamente. Eu não gosto de multiplayer, são gajos que odeiam multiplayer. Eu gosto de jogar tipo, uma cena tipo The Last of Us, Uncharted, os Tomb Raiders antigamente eram incríveis, Resident Evil, coisas do género. E desse tipo de jogos há cada vez menos. Não vamos chamar o TG, que o TG, todos os anos são anos ótimos para os videojogos. O TG, quando sair o Minhoca 3, vai adorar. Respeita a franquia original, tipo, o Contra novo é incrivelmente bom. Incrivelmente bom. E respeita os Contras antigos. Agora, a nível de... Olha, jogos de carros. Alguém me vai... Imagina, eu por acaso gostei bué do Drive Club. E isso foi Drive Club, se eu não me engano, foi PS4. Foi PS4, se eu não me engano, gostei bué do Drive Club. E se calhar nem é um gosto muito normal, porque eu acho que o jogo nem teve assim tanto sucesso. Posso estar enganado, mas acho que não teve assim muito sucesso. Mas tirando o Drive Club, eu vou-te dizer aqui, sinceramente, eu nunca joguei Forza porque era Xbox. Tirando o Drive Club, nós temos que ir aos Need for Speeds de lá para trás mesmo para ir buscar um bom jogo de carros. E ao Gran Turismo 3 ou ao Gran Turismo 4. É o que eu acho. Tipo, há quanto tempo é que não tens um bom jogo de carros? Há muito tempo que não tens isso. Portanto, sei lá. Não sei mesmo. De diversão, há jogos antigos, atenção, há jogos antigos claramente mais divertidos. E não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que hoje em dia os jogos também são bons. Os jogos não são todos uma porcaria. Obviamente, eu também não acho que sejam todos uma porcaria. Porque os jogos podiam sair muito mais limados, muito mais bem feitos para sair. Muitas vezes é por problemas mesmo de quem está a fazer o jogo. Outras vezes é por estarem a fazer os jogos para 40 mil plataformas diferentes. Antigamente isso não acontecia tanto, não é? Tinhas tipo, basicamente uma plataforma mãe do jogo. Porque hoje em dia tu tens, por exemplo, o Red Dead Redemption, sai para a Xbox e para a PlayStation. Aquilo não é o Red Dead Redemption da PlayStation, não é um port da Xbox, não é? Tipo, o jogo é pensado nas duas plataformas. Antigamente não. Antigamente fazias um jogo para uma plataforma e depois fazias o port, o tal chamado port, para a outra plataforma. Hoje em dia não é bem assim, não é? Portanto, digam-me aí o que é que vocês acham deste. Por acaso agora saiu um jogo na Xbox, eu não sei o nome, eu não tenho Xbox, mas saiu um jogo que... por acaso curtia bué jogar, parece-me fixe, obviamente não vou jogar porque não tenho Xbox, mas saiu um que me pareceu muito engraçado. Olha, outra cena que o Sam está a dizer e é verdade, e eu estava também, esqueci-me de comentar isso. Uma merda que a mim me irrita imenso nesta fase de videojogos, irrita-me imenso, é a preocupação absurda com os gráficos. Faz-me uma confusão. Tipo, eu prefiro 1000 vezes um jogo com bons gráficos, mas uma gameplay brutal e uma história brutal, do que gráficos incríveis, gameplay uma merda e uma história, a saída, sei lá, de uma criança de 6 anos que acabou de ver o Nodi.
É isso, tipo, não percebo essa loucura com os gráficos, não entendo, até porque não entendo no aspecto de que, pá, as pessoas hoje em dia já pedem gráficos que nem sequer são normais. Obviamente as pessoas, às vezes eu vejo a malta a dizer, tu vês da PlayStation 4 para a PlayStation 5, a diferença não é muito, é normal, e a diferença vai ser cada vez menor, porque de facto não há muito a fazer, nunca vais ter aquela transição que tiveste da PlayStation 2 para a 3 ou da 1 para a 2, é impossível que isso aconteça. Mas a minha cena nem sequer é os gráficos, eu só queria jogos fixes, é só isso.